Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo certo? Aqui Marcelo Vieceli, psicólogo. Obrigado por vocês estarem assistindo aos meus vídeos. Se inscrevam no canal, dá o like, compartilha. Tem muita coisa boa, tem já alguns vídeos que eu já fiz, tem muito material bom, tem muita coisa que você possa estar compartilhando com as pessoas, que você pode estar aí conversando, né? Olha, eu venho falando aí, batendo em alguns vídeos sobre as emoções e os sentimentos, né? Esse autoconhecimento, o autodomínio, venho falando bastante sobre isso, né? Aliás, eu falo muito sobre isso quando eu converso com as pessoas, né? Por quê? É muito comum na clínica e muito comum as pessoas não saberem lidar com isso, não saberem lidar com essa coisa própria do humano, né? Ou quando vem algum sentimento, alguma emoção contrária daquilo que eu gostaria de sentir, né? Ao não saber lidar com aquilo, né? É muito estrangeiro aquilo, esse sentimento que chega, né? É muito estrangeiro mesmo, porque você não sabe o que está acontecendo, né? Eu falo isso a partir de um sentimento muito comum, mas porém que também esse sentimento ele gera algo desconfortável, que é a tristeza, né? A tristeza. Aqui eu não falo de uma tristeza, porque também tem uma tristeza boa, assim como eu já falei em outro vídeo, que tem uma ansiedade boa, que nada mais é do que o estresse bom. Existe uma tristeza boa, quando você sente uma tristeza sobre uma coisa que você gostaria de ter passado num concurso, por exemplo. Você estudou, você deu gás ali, você fez e não deu. Você não chegou ao resultado que você desejou. E você foi muito bom, teve uma nota muito boa. Você ficou triste, você falou, mas eu vou fazer mais uma vez. E até que você passou. É ruim a tristeza quando ela aponta para um lado que você tá negativado nela, sabe? Você tá ali, primeiro, né? Ontem dois vídeos que eu falava sobre o remorso, né? E hoje eu falo do seguinte, e quando a tristeza chegar? Porque ela também vai chegar. A tristeza não vai vir assim, bonitinha, com aquela coisa assim, dizendo, oi, tudo bem? Decidi vir agora. Né? Já tô te avisando. A tristeza, ela vem. Ela vem da onde? Ela vem, Marcelo, por que eu tô triste? Por que eu sou triste? Por que tá acontecendo esses picos na minha vida, né? Bom, a gente tem que saber o seguinte, mais uma vez, né? O autoconhecimento. Quando chega algum detalhe diferente na minha vida, uma situação que eu não esperava, claro que não vai ser assim, né? Opa, agora eu vou começar a pensar sobre isso. Porque na clínica é assim, quando eu me dei conta, eu fiz isso. Quando eu me dei conta, eu estava fazendo isso, né? Olha, a tristeza vem para todo mundo. A tristeza vem para todo mundo. A tristeza por não ter um emprego, a tristeza por não ter algo ou alguma coisa, a tristeza por não ter mais alguém perto. O que a gente faz? O que nós podemos fazer com isso? Como nós podemos viver com isso? Primeiramente, você não deve ficar com isso, essa tristeza, por um longo período. Um longo período aqui eu digo quanto tempo? 6 meses? 3 meses? 4, 5, 1 ano? Não mais do que, clinicamente falando,
não mais que um período de meses, entendeu? Porque isso pode gerar uma depressão, pode gerar uma fobia, um medo da vida. Mas Marcelo, eu não tô falando dessa tristeza tão assim pesarosa. Eu falo de uma tristeza que eu carrego comigo por algo que eu sinto que eu poderia ter feito na vida e não fiz. Uma tristeza que eu, por vezes, eu me vejo ali conversando com alguém ou assistindo um filme e de repente eu me vejo triste. E vem sentimentos daqueles como, por exemplo, por que eu não fiz tal coisa? Ou eu poderia ter amado mais, eu poderia ter vivido mais com meu pai, com a minha mãe. Às vezes, por vezes, vem esses sentimentos, vem essa tristeza em mim. E aí eu me fecho, eu fico fechado, eu não quero conversar. Conheço pessoas assim, atendo pessoas assim. Eu posso dar esse testemunho, né? Eu posso dar esse relato de uma pessoa que eu atendi. Ela trazia com ela uma tristeza. Não chegava a ser uma tristeza profunda, mas era uma tristeza assim. Sempre quando ela pensava no pai, ela ficava triste. O pai veio a falecer quando ela teve 2 anos de idade. Quando ela teve 2 anos de idade, o pai veio a falecer. Depois de algum tempo, a mãe encontrou um outro homem, eles casaram. Mas ela não era assim feliz com aquele pai. Ela, por mais que ela tinha 2 anos, meu pai se foi. Então ela carregava essa tristeza. E todas as vezes que ela ia se relacionar com um homem, quando tocava nessa questão da morte, essa questão do deixar o outro, ela ficava triste. E os homens perguntavam para ela: que você, nossa, você tá triste de uma hora para outra? Não é nada. Essa coisa de não é nada, não pode. Porque, assim como eu falei do remorso, que você não pode deixar que isso aconteça por muito tempo, e logo quando isso acontecer, pensa bem e vai tratar. A tristeza é assim também. A tristeza mata. Quantas pessoas deprimidas, ansiosas, né? Quantos transtornos aí, quantas neuroses, quantas histerias, devido a uma coisa que você pode tratar logo, pode ver, pode chamar por alguém. Então ela passou a conversar com a mãe, a falar assim: mãe, todas as vezes que eu vejo homens que falam sobre a morte, eu fico triste. Então foi quando a mãe falou para ela assim: mas por quê? Eu não sei. Então ela veio, conversou comigo, e eu disse assim para ela: olha, como que era o nome do seu pai? Eu falei assim: meu pai era fulano de tal. É a pessoa que falou com você, como que era o nome dele? Fulano. E era o nome do pai. Gilberto, alguma coisa assim, não me recordo agora, mas era mais ou menos assim o nome. Quando ela falou isso, ela mesma se atinou e disse: é isso, eu precisava falar esse nome. Então ela deixa o pai ir embora e a partir desse dia ela não tem mais a tristeza. Sente a tristeza por algumas coisas que não deram certo,
mas vai se resolvendo. Mas aquela tristeza que não deixava ela andar, caminhar, hoje não existe mais. Então, a tristeza, ela mata nesse sentido. Ela mata lá dentro. Ela não deixa a pessoa viver, né? Eu atendi também um jovem que ele só ficava no quarto. Ele ficava no quarto lá, sozinho. Não queria tomar banho, não queria conversar. Comia só miojo e jogava a tigela por baixo da porta, a mãe ia lá e a mãe me liga e fala assim, você pode atender meu filho? Aí chamei ele para a clínica, ela falou, olha, ele não vai. Então você tem que vir aqui na minha casa. E eu fui lá. Cheguei lá, né? No primeiro momento ele não quis falar, né? E nada. Esperei um pouquinho ali, né? Conversei com a mãe, fiz a devolutiva para a mãe, falei, ó, mãe, ele não quer falar, não quer. E eu falei assim, então tá bom, então eu vou embora, eu vou tentar outro dia a gente conversa. E eu só falei assim, ó, tchau, meu filho. Só falei isso. Mas isso é uma forma de cumprimento, não é uma forma de filho em si, mas é uma expressão, né? E eu só falei essa expressão. Quando eu disse essa expressão, ele gritou lá do quarto e disse assim, espera. Eu paro, volto e digo assim para ele, quanto tempo você precisa? Ele deixa eu tomar banho. Pessoal, a tristeza, ela vem sorrateira. Sorrateira por conta da vida. A preguiça faz uma pessoa ser triste. O remorso faz uma pessoa ser triste. Então presta bem atenção. Aonde que é que a tristeza está te pegando? É no teu relacionamento? É no teu trabalho? É naquele trabalho que você não quer fazer, mas você precisa fazer? É no quê? É no que essa tristeza vem tomando conta da tua vida? E aí? E quando a tristeza chegar, é isso que eu quero que você escute de mim hoje. Quando ela chegar, perceba aí como você estava, quem é você. Eu tenho um vídeo sobre isso. O que eu estou fazendo? O que eu espero? Mas também não se culpe por você ser triste ou estar triste. Pensa aí também na possibilidade de arrumar essa casa. De poder dizer como aquele jovem, espera. Espera e vai ver. Vamos, vem comigo. Se eu posso ajudar você, vem comigo. Vamos lutar pela sua cura, vamos lutar pela sua vida. Se é uma depressão, se é um pânico, se é uma fobia, se é uma ansiedade, seja lá o que for, é uma doença. O que você precisa é ser escutado. O que você precisa ser escutada. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês, tudo de bom. Obrigado por estarem assistindo os meus vídeos.
se inscrevam no canal, dê o joinha aí. Valeu, um abraço. Até mais.